Olá, minha gente do YouTube, esse canal lindo, Daniele Barros aqui com você, para a gente continuar a nossa trajetória evolutiva, sempre de mãozinhas dadas, não é verdade? Então, não se esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal se ainda não é inscrito, de enviar esse vídeo para as pessoas que você ama. Hoje nós vamos falar sobre os benefícios da apometria ascensional. A apometria ascensional é uma técnica vibracional de cura terapêutica que foi trazida pelos mestres ascensionados para ajudar a gente no nosso processo evolutivo. Nesse momento que nós estamos vivendo, que é um momento de nova era, é um momento de renovação, um momento de abertura de consciência, um momento de transição planetária. Eu tenho 2 vídeos sobre transição planetária, vou deixar aqui linkados para você dar uma olhadinha e entender bem como que esse processo acontece, tá? Gente, então a apometria foi trazida justamente para nos ajudar nesse processo. Neste momento, o que nós estamos mais precisando? Retornar para o processo evolutivo, porque a gente saiu do processo evolutivo, nós enquanto humanidade saímos da lei de amor. É só, se você não entende o que é isso, a gente não entender e quiser entender, é só olhar as notícias de jornal, né? Pessoas assassinando pessoas, pessoas matando pessoas, pessoas condenando as pessoas, preconceito, racismo, machismo, né? É só dar uma olhadinha nisso para a gente perceber o tanto que nós saímos da verdade humana, porque a verdade humana não é essa não. Tem gente que pensa que o ser humano nasceu ruim e que vai crescendo, que vai melhorando, que precisa muito melhorar. Não, o ser humano foi criado por quem, gente? Por Deus. Chame isso de que você quiser, do Criador, chame de universo, do que você quiser. Mas ele foi criado por uma sabedoria perfeita. Então ele não criou o ser humano imperfeito, não. A gente é que na nossa trajetória fomos o quê? Nos perdendo. E a apometria vem para fazer uma reprogramação, a apometria ascensional, né, que eu me refiro, vem para fazer essa reprogramação em nível muito profundo, em nível de DNA, em nível celular, molecular, atômico e eletrônico. Para quê? Para a gente se reencontrar novamente, para a gente despertar de novo, compreender que nós não estamos no nosso caminho, que quando a gente entra em padrões de medo, culpa, quando a gente entra em padrões de inveja, de não amar o próximo, de não amar a nós mesmos, a gente está fora da padronagem espiritual. E a apometria ascensional, ela tem o compromisso de levar a gente de novo para essa padronagem, né? Para esse conceito, para essa matriz que nós somos, completamente limpa, espiritual, essa centelha divina, tá? Não foram os mestres que criaram a apometria. A apometria foi criada pelo José Lacerda. Os mestres trouxeram uma nova modalidade de apometria para que a gente possa expandir cada vez mais. Esta apometria, ela é utilizada em consultório. Ela é um método terapêutico, tá? Mas não impede que você realize em grupos também. Mas ele é um método terapêutico para você atender em consultório, tá certo? E geralmente quais são os benefícios, né? Quando a pessoa, depois que faz uma sessão de apometria, o que mais ela sente, o que mais ela relata? Uma das principais coisas é que a pessoa percebe uma mudança perceptível. Logo depois que ela faz, ela começa a já largar aqueles padrões antigos, anteriores, que eram limitantes, que não estavam proporcionando a ela crescimento, evolução. Ela começa a deixar para trás e perceber novos padrões. Então, ela começa a ver questões assim muito visíveis no dia a dia dela. Ela começa a ter uma percepção mais aguçada. Muita gente vem para resolver, por exemplo, relacionamento conjugal, relacionamento com o pai, com a mãe, com os filhos, e elas começam a ver que até me relatam muito, minha mãe mudou. Na verdade, foi a pessoa que mudou, né? Foi o padrão dela que fez essa mudança, né? E aí, claro que a mãe vai mudar também, porque quando você muda o seu mundo interior,
o mundo ao seu redor se transforma também. Mas na verdade é porque a pessoa abriu mais a consciência dela e conseguiu perceber coisas que antes não estavam claras para ela. Então a apometria ajuda muito a gente a ampliar a nossa visão, a nossa consciência. Deixar de estar aqui, ó, como se tivesse, né, com aquele olhar direto e conseguisse ver em perspectiva, né, ter esse olhar como se a gente tivesse olhos aqui também, né? Então, os padrões de pensamento e de crenças limitantes vão começando a ser dissolvidos. Ai, Dani, mas não sabia que a apometria tratava a crença. Na verdade, a apometria não trata objetivamente a crença. Ela vai na questão, no trauma, na situação que gerou aquela crença. Então, se a situação é resolvida, a crença deixa de existir. Então, a pessoa começa a pensar diferente e ela começa a notar que aquela crença, aquilo que ela acreditava, que para ela era uma coisa firme, era uma rocha, ela começa a perceber diferente. Ela começa a perceber que aquilo ali não tem importância nenhuma e começa a fazer novas escolhas para a vida dela. Além disso, a pessoa começa a ter mais leveza. Muitos me relatam isso também. Dani, aquilo que eu queria tratar continua acontecendo, tá do mesmo jeito. Mas eu comecei a olhar diferente, eu comecei a não ligar. Eu enfrento a situação com mais leveza, eu enfrento a situação com mais consciência, com mais coragem. Ou seja, gente, a pessoa começa à medida que a apometria ascensional vai tirando aqueles bloqueios, vai abrindo a consciência da pessoa, ela começa a detectar e utilizar cada vez mais e mais profundamente os seus recursos internos. Ela começa a perceber que o seu recurso interno para enfrentar aquela situação, para resolver aquele problema, para passar pelos obstáculos e pelas questões que são colocadas na vida, já estavam ali há muito tempo, que era só ela usar. E que quanto mais ela usa, mais ela vai... quanto mais a gente usa uma ferramenta, mais a gente treina aquela ferramenta e mais a gente fica muito mais esperto nela, não é verdade, gente? Outra coisa que ajuda muito é os padrões de doenças, tanto doenças físicas como doenças emocionais, mentais. A pessoa começa a fazer o movimento de sair dali, a fazer o movimento de deixar para trás aquele padrão. Porque uma doença, gente, depois que ela está instalada no corpo físico ou no corpo emocional, mental, ela tem que ser tratada. Tem que ir ao médico, ao psiquiatra, né? Tem que realmente usar aquilo que a gente tem aqui, né, no mundo material ao nosso dispor. Mas o grande problema da gente ir ao médico não é ir ao médico, não é tomar remédio, porque tem muita gente que eu conheço que por causa de aprender sobre isso, entender que ela precisa olhar para a doença, ela condena o remédio. Isso não tomo mais remédio. Não é isso não. A gente tem que lançar mão dos recursos materiais que a gente tem. A ciência tem que andar de mãos dadas com as técnicas, né? Com a espiritualidade, né? Então a gente não é desprezando o que a ciência conquistou que a gente vai evoluir. Temos que utilizar o que a ciência nos proporciona, sim. Mas o grande problema é que a gente vai ao médico, toma o remédio, mas aquilo ali anestesia o sintoma e a gente não vai atrás de por que aquilo surgiu na nossa vida, entende? E a apometria vai justamente na raiz de por que aquilo surgiu, né? Por que aquilo está acontecendo na sua vida. Então, tratando a raiz, olhando a raiz, melhorando aquele padrão, é possível melhorar também os sintomas e até ajudar a eliminar aquilo que está realmente criando aquela doença. Então são esses os benefícios sobre a apometria que eu quis trazer para você hoje. E aí, Dani, como que você trabalha isso, né? A apometria ascensional, já que você é canalizadora da técnica. Eu trabalho a apometria ascensional através de aulas, preparo outros terapeutas para também atenderem pessoas, ajudo essas pessoas dou apoio para elas também e
forneço atendimento aqui, né, no espaço terapêutico, forneço atendimento social, fraterno e o atendimento normal terapêutico através dos meus alunos, tá? Se você quiser participar de algum desses atendimentos, é só deixar a mensagem aqui embaixo, tá certo? Por aqui eu vou ficando então e a gente se encontra no próximo vídeo.